Graças a Deus. Mantenha-se em pé, vamos ler primeiro Hebreus capítulo 13, verso 2. Se for possível colocar esse texto no telão. Hebreus capítulo 13, verso 2. Aí, ó, que maravilha. Hebreus 13, 2, primeiro texto, para a nossa leitura. Amém? Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos. Vamos ler todo mundo junto? A versão que está na tela lá? Vamos lá, todo mundo, vamos lá nas telas aí. Podem ler, leia em voz alta, pode ler. Não vai? Estão me avisando aqui que não vai ter culto da rede de crianças hoje. Ou da rede de mulheres. Ah, tá. Não haverá o culto de terça-feira da rede de mulheres. Amém. Uma digressão aí na leitura bíblica. Agora vamos para Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19. Aleluia. Gênesis capítulo 19. Assim diz a palavra de Deus. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se, rosto em terra. E disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui, fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tendo duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada.
Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima, que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar. Eu quero trazer uma breve reflexão nessa noite sobre esse texto bíblico, ou estes textos que nós lemos. Quero abordar 4 questões apenas, que certamente vão ser importantes para nós, coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite. Deus, eu sei que vivemos dias difíceis, dias de angústia e aflição, mas o Senhor está no controle. Todas as coisas pertencem ao Senhor. O Senhor é aquele que faz as coisas acontecerem. Tanto o querer como efetuar, a Deus pertencem. Ó Deus, não a nós, mas ao seu nome, glória hoje e sempre. Deus, abençoe-nos. Fala conosco agora, Senhor. Fale comigo, fale com cada irmão que está aqui, cada pessoa que entrou aqui hoje. E eu tenho certeza, Pai, que esta palavra tem lugar certo, tem corações que precisam desta palavra, e é a mensagem do Senhor, a mensagem revelada do Espírito Santo para os nossos corações nessa noite. Pedimos aqui nessa noite que o Teu Espírito Santo faça eclodir, Senhor, faça a coisa acontecer no nosso interior, para que saiamos daqui prontos para praticar o Evangelho que vai ser pregado, que está sendo ministrado nessa noite, em nome de Jesus, meu Deus. Guarda-nos, em nome de Jesus, amém. Assente-se, por favor. Os dias que nós estamos vivendo não são dos melhores. E a gente não tem muita esperança de que as coisas possam melhorar muito quanto ao gênero humano, com exceção daqueles moveres que Deus faz, aquelas obras extraordinárias que o Espírito Santo realiza. Então vivemos dias de muita corrupção, de muita violência, imoralidade, onde parece que os elementos da divindade, aquelas coisas assim, boas, parece que estão sumindo, né? E o pior de tudo é que às vezes esses elementos importantes de divindade, de graça, de manifestação divina, às vezes a gente confunde, até dentro da igreja, parece que há um esfriamento muito grande na fé das pessoas. E isso é claro que é muito importante a gente refletir, porque nós somos de Deus. Quem se acha de Deus aqui, levanta a mão. E nós temos assim a teimosia de viver essa vida como se fosse a vida. Na verdade, a vida aqui é uma passagem. Nós temos que cumprir uma missão. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ser bênção e rogar a bênção de Deus também para a nossa vida, não é? Esse texto que nós lemos, o primeiro texto, a gente olha para o texto de Hebreus, e ele fala que nós não devemos ser negligentes. E ele diz que nós precisamos ser hospitaleiros. E em tempos de
de crise, de confiança, de imoralidade, de violência, nós temos a tendência de ser menos receptivos. A gente tem mais facilidade para rejeitar pessoas do que acolher pessoas. A gente tem mais facilidade para desconfiar das pessoas do que achar normal a convivência com mais pessoas, e especialmente pessoas que estão chegando agora para o nosso convívio, pessoas que a gente não conhece. E a igreja é necessariamente, ou a vida na igreja, a vida cristã é necessariamente você conviver com pessoas das mais diversas faixas etárias, camadas sociais e nacionalidades, um universo pleno, né? A gente não pode escolher com quem a gente vai conviver, porque senão nós estaríamos contrariando a própria palavra de Deus. Então o apóstolo aqui, o escritor do livro de Hebreus, diz assim, que nós não devemos negligenciar a hospitalidade. Você sabe o que é hospitalidade, não? Hospitalidade é você abrir a porta para receber as pessoas na sua casa, ou no seu lugar de vivência, no seu oikos, no seu círculo comum de relacionamentos. E ele diz então, não negligenciais a hospitalidade, porque alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos, receberam anjos em sua casa, ou em sua vida, em seu habitat. Muita gente, por ser muito desconfiada, pretere a bênção, isso é, rejeita a bênção de Deus. Tem muita gente que já tomou decisão, eu não faço mais novas amizades, eu não abro mais a minha casa para ninguém, eu não abro a minha empresa para ninguém mais, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, a gente está cada vez mais colocando cercas para filtrar pessoas, para filtrar relacionamento. Não está acontecendo isso? Infelizmente. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que ter prudência. A Bíblia fala que Jesus ensinou sobre prudência. Ser prudente como a serpente, mansos como a pomba. Mas o Senhor fala conosco, e usando essa questão, muita gente deixou de ser hospitaleiro e não recebeu anjos em casa. E pessoas que abriram as portas receberam anjos em casa. Então, muito embora o mundo esteja perigoso demais, a vida esteja perigosa demais, os riscos são reais. Riscos são reais. Outro dia aqui em Arapongas, uma jovem, né, abriu as portas durante uma tarde aí para um agente, entre aspas, da vigilância sanitária, acho que é uma coisa assim, ou do combate a dengue, e recebeu em casa um estuprador. E foi estuprado a moça, aqui na nossa cidade. Então esse tipo de coisa que acontece, acaba também nos atingindo, e a gente fica com medo de receber as pessoas, ou de abrir-se para pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado dos dois lados. E aí, esse texto de Hebreus me leva para Gênesis 19, quando 2 anjos vão visitar Ló lá em Sodoma. Aquela época era a época de muita violência, mas muita violência, muita imoralidade. Pessoas imorais de todo jeito, pessoas violentas, era um mundo terrível. A cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra estavam tão terríveis, tão depravadas, tão perversas, que Deus resolveu destruir as duas cidades, a fogo e enxofre, como de fato aconteceu, logo depois da visita desses 2 anjos. Mas como Deus é bom, é misericordioso, Deus é um Deus que quer salvar as pessoas, Ele quer libertar as pessoas do perigo, Ele quer arrebatar as pessoas. Deus está sempre pronto a nos acolher, quando nós estamos prontos a acolhê-lo, a aceitar a sua mensagem. E aí então ele mandou 2 anjos à casa de Ló. Ló, o sobrinho de Abraão, tido na Bíblia como o pai da fé. Esses 2 anjos chegam lá na cidade, e Ló, que era um homem temente a Deus,
resolve acolher esses dois homens na sua casa. A princípio, os dois anjos que lá estavam resistiram, mas depois foram para a casa de Ló. E enquanto eles vão para a casa de Ló, uma multidão percebe que esses dois homens eram estrangeiros, mas eram anjos, não é? A multidão vai para a casa de Ló e os anjos conseguem entrar com Ló e sua família e fecham a porta. E lá fora a turba está formada. E eles querem entrar de todo jeito na casa de Ló. Queremos saber quem são esses dois visitantes. Queremos saber quem está aí. Quem são esses dois caras? E o pior de tudo, e que está escrito, a Bíblia não esconde nada, interessante a Bíblia falar sobre isso, né? É que essas pessoas que estavam do lado de fora, querendo entrar à força na casa de Ló, queriam que Ló desse os dois rapazes para que eles pudessem ter relações sexuais com eles. Não é um absurdo? Irmãos, às vezes eu penso assim que o mundo está virando uma coisa que a gente não consegue entender. A sexualidade está sendo pervertida de uma maneira que a gente não consegue entender. Eu não preciso nem falar aqui que tem gente que só pensa em sexo. Parece que a sexualidade virou a coisa mais importante. E quando a sexualidade está à flor da pele, como está nos dias de hoje, estava naquela época, a gente tem que ter medo do que pode vir a acontecer. Porque o Criador da sexualidade é Deus. E Ele abençoou a relação sexual quando ela é feita no casamento, de acordo com a vontade de Deus. Mas Ele amaldiçoa quando isso é feito fora dos padrões de Deus. E essas pessoas disseram, nós queremos esses dois rapazes, porque nós queremos transar com eles. Nós queremos violentá-los. Não é uma coisa louca isso? E Ló, embora temente a Deus, mas uma pessoa que se sentiu na pressão, debaixo de pressão, falando, eu tenho 2 filhas virgens aqui. Eu dou as minhas 2 filhas, vocês fazem o que vocês quiserem. Maluco também. Não é? Mas é claro que os anjos de Deus não permitiram isso. A Bíblia diz que, então eles falaram, você não vai dar os 2 rapazes para nós então? Não vai, né? E foram para cima, para invadir a casa de Ló. Os anjos agiram com o poder de Deus e deixou todo mundo cego. Essa gente ficou cega. E aí eles não conseguiram encontrar a casa, trombaram no outro e não conseguiram encontrar a casa de Ló. Amaldiçoou na hora. Que coisa impressionante, não? E com base nessa história tremenda, né? Então aí os anjos logicamente foram lá para levar uma mensagem. E a mensagem era, Ló, saia da cidade porque Deus vai destruir essa cidade. Os anjos foram lá para trazer uma mensagem de Deus, de libertação, de salvação da família de Ló. Porque era aquela família que temia a Deus. Não tinha mais que 10 pessoas lá que temiam a Deus naquela cidade. Olha só que interessante. Será quantas pessoas nós temos em Arapongas que temem a Deus? Abraão travou uma batalha com Deus, um diálogo forte com Deus. Não destrua a cidade, meu Deus. Vou destruir. Se tiver 100 justos lá, o Senhor não vai destruir, não. Se tiver 100, eu não destruo, mas não tem 100. Tem menos que 100. Se tiver 50, eu não destruo. Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque não tinha menos que 100, menos que 50, menos que 30 pessoas justas naquela cidade. Justas, quer dizer, tementes a Deus. Quanta gente temente a Deus nós temos hoje na nossa cidade? Se tem uma coisa que nós temos que saber, é que Deus está no controle e que Ele manda e acontece. Ele é Senhor da história. E a crueldade, um dia Deus vai dar fim nela. A imoralidade, Deus vai dar fim nela. E tudo isso tem data marcada. Fale comigo, tem data marcada. Sodoma e Gomorra tinha data marcada para ser destruída com toda a sua população, com toda a sua riqueza, com toda a sua maldição, com todos os seus erros. Deus destruiu, mandou fogo e enxofre e destruiu a cidade.
Quando a família de Ló saiu de lá, então aquela cidade virou cinzas. Agora, por que Deus nos dá esse texto nessa noite? Para falar um pouquinho sobre o tema dessa noite, na verdade, é receba ou seja um anjo. Fala para o seu irmão assim, receba um anjo ou seja um anjo. Fala aí para ele. Você tem que estar aberto para receber um anjo, mas também tem que estar aberto para ser um anjo de Deus. Nessa carinha que você tem, você pode ser um anjo. Mas eu não tenho asas, pastor. Nem tão pouco mais de uma asa. Como é que eu posso ser um anjo? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, verso 14, que os anjos são, na verdade, espíritos ministradores, enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Fale comigo assim, o ministério dos anjos é para ajudar os que vão ser salvos, ou melhor, os que são alvos da salvação de Deus. É para isso que os anjos foram criados por Deus, estão a trabalho de Deus, estão trabalhando para Deus, são anjos. E a palavra anjo, né, lá no hebraico, como no grego, nos originais da Escritura Sagrada, na verdade, é uma palavra que pode ser simplificada no seu conceito, como uma palavra para mensageiro. Então um anjo é um mensageiro. O que é um anjo? Um mensageiro. Um mensageiro de Deus. Então você e eu podemos ser mensageiros de Deus. E a primeira coisa eu disse que eu colocaria para vocês, pelo menos 4 coisas importantes, 4 ideias para a gente refletir. A primeira delas é a seguinte: esteja aberto para receber de Deus por meio de um anjo. Por um anjo de Deus. Esteja aberto para receber algo de Deus. Então, mesmo no meio de tanta podridão, de tanta corrupção, de tanta coisa errada dentro, fora da igreja, no mundo, em todos os lugares, você tem que estar aberto para receber algo de Deus. Deus pode enviar um anjo a qualquer momento para falar com você, para abençoar a sua vida. Esse anjo pode até ser um anjo mesmo, um espírito angelical, mas pode ser uma pessoa. Porque na verdade o anjo é um mensageiro. E Deus pode usar uma pessoa para trazer a você uma mensagem, para trazer a você uma bênção especial. Você precisa aprender a abrir a sua vida e a sua casa para receber a mensagem de Deus. Amém, meus irmãos? Olha que sorte teve Ló. Ele abriu a sua casa e acolheu os anjos de Deus. E ele foi salvo por causa disso. Porque aquela cidade não queria nem saber de anjo, não fazia diferença, eles não tinham temor de Deus, eram obstinados para o erro, e eles faziam tudo o que podiam para determinarem, enfim, já estava determinado no coração deles, praticar o pecado, a perversidade, a iniquidade, fazer aquilo que eles queriam, o egoísmo, a vontade, o prazer, estava encalacrado no coração de cada um deles, mas ali havia um homem que temia Deus, e lá Deus enviou os seus anjos para trazer uma mensagem de salvação, e graças a Deus, Jó ouviu a mensagem da salvação, Ló ouviu a mensagem da salvação e foram salvos, ele e sua família. Nós precisamos dos anjos de Deus. É muito importante isso, irmãos. É muito semelhante a nossa atividade como servos de Deus, como discipuladores, como pregadores do Evangelho, com a missão dos anjos. Através dos anjos, Deus trouxe uma mensagem específica para Ló e sua família. Através da igreja, Deus tem uma mensagem de salvação para entregar a esse mundo. Amém? Você pode ser um anjo. E você pode receber um anjo. Esteja bem aberto. Não se feche. Não tenha coração duro. Não seja incrédulo. Aleluia. E quem sabe, você possa receber na sua casa um dia, no seu trabalho um dia, um anjo de verdade. Um anjo mesmo. Um espírito angelical.
Mas você pode também receber a mensagem de Deus, a bênção de Deus, a orientação de Deus para a sua salvação, para a sua libertação de alguma situação, de um homem, de uma mulher de Deus. Pessoas que Deus levanta, tem levantado e vai continuar levantando para glorificar o nome dEle. Aleluia. Quando Jesus falou sobre a missão da igreja de evangelizar, a missão dos discípulos de evangelizar, ele disse assim: ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Paz seja nesta casa. Olha que interessante isso. Se não houver, ela voltará sobre vós. E aqui eu encontro, irmãos, uma coisa assim, muito interessante. É que você pode ser um anjo. Deve ser. Um mensageiro da vontade de Deus, da palavra de Deus. Mas você precisa entrar na casa certa. Você precisa atingir as pessoas certas. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos querendo ser anjo para quem não quer receber anjo. Pergunta aí para o seu irmão, você está querendo ser anjo na vida de quem não quer receber anjo? Que nem pessoas que não querem Deus? Por que lá em Sodoma os anjos entraram na casa de Ló? Porque ele quis recebê-los. Por que Jesus está dizendo aqui em Lucas 10? Ele orientou os discípulos para evangelizarem, ir evangelizando de dois em dois. Disse: olha, vocês vão chegar nas casas e vocês vão dizer, ó, paz seja convosco. Se vocês forem bem recebidos, entrem na casa, ceiem com eles, pregue o evangelho, faça o que tem que fazer. Se vocês não forem bem recebidos, ó, sai fora, vai embora. Já vi muita gente tentar evangelizar pessoas e acabar se tornando igual aquelas pessoas que não querem Deus. São influenciadas ao invés de influenciar. Amém? Então essa é a segunda ideia que eu quero colocar para você. Você não precisa ser anjo na vida de quem não quer. Mas existem pessoas que querem receber você. Querem receber você como mensageiro de Deus, como uma mensageira do Senhor. Você vai investir tempo, irmãos, para ajudar quem realmente quer receber de Deus. Vocês concordam com isso ou não? Exatamente isso. O que Jesus disse? Não devemos jogar pérolas aos... Jogar pérola aos porcos. Não vai valorizar. Seja um anjo de Deus na vida de quem quer receber a mensagem de Deus, a bênção de Deus. Não perca tempo com quem não quer. Um dia essa pessoa, se ela quiser, ela vai receber novamente a mensagem. Quantas pessoas nós temos nessa cidade que precisam e estão clamando por Deus? Tem muita gente que quer receber um anjo de Deus como você lá. Agora, seja um anjo de Deus, seja um mensageiro de Deus, seja uma mensageira de Deus. Não tente ser Deus, porque às vezes nós queremos ser Deus. E nós não somos Deus. Os anjos foram lá para levar uma mensagem. E no momento de agonia, eles puderam manifestar o poder de Deus, mas eles não eram Deus. Então às vezes nós estamos tão precipitados na questão da evangelização, de querer fazer, que nós vamos além do que Deus manda a gente fazer. O que Deus manda a gente fazer é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, falar da boa mensagem do Evangelho, da boa nova do Evangelho, da salvação de Deus, da vontade de Deus de salvar, de abençoar, de libertar as pessoas. Nós somos os mensageiros de Deus. Eu e você podemos e devemos ser os mensageiros do Senhor. Amém? Então esteja atento para ser anjo na vida daqueles que realmente querem ouvir e receber de Deus. Amém? Você pode ser um líder de célula, você pode ser um mensageiro de Deus no hospital, você pode ser um mensageiro de Deus na empresa, na casa dos seus parentes, na casa dos seus amigos e daquelas pessoas que você puder chegar e que quiserem recebê-la lá. E tem muitas pessoas. Tem tanta gente que precisa de você que você nem imagina. E Deus te levantou para isso, pode ter certeza. E você vai ser muito útil, porque o Senhor continua salvando, continua avisando as pessoas da perdição eterna.
Não se iludam, irmãos. O mundo jaz no maligno. E a igreja precisa evangelizar. Nós precisamos ser anjos de Deus nessa terra, mensageiros de Deus nessa terra. A terceira ideia que eu quero compartilhar é: esteja preparado para a guerra espiritual quando se propuser a ser um anjo ou receber um anjo de Deus. Esteja preparado. O que aconteceu com Ló por receber os 2 anjos na casa dele? Foi tudo tranquilo, né? A cidade preparou uma festa para ir lá e dizer: oh, parabéns, Ló. O que aconteceu? Claro que o diabo insuflou o coração daquelas pessoas, e eles ficaram com muita raiva, e eles foram lá para a casa de Ló para pressionar, e só não destruíram a casa de Ló, porque o Senhor agiu. Então, quando você se propõe a ser um anjo, quando você se propõe a ser um mensageiro, você enfrenta a guerra espiritual, porque nós estamos em tempo de guerra espiritual. Não podemos estar iludidos. O mundo espiritual é muito real. O diabo existe, os demônios existem, a maldade existe. Eu nem preciso dizer isso para vocês, mas eu tenho que dizer hoje. A retaliação existe. Foi uma guerra tremenda. Não fosse a graça de Deus, coitado do Ló, teria a sua casa destruída, teria sido destruído. Eles quiseram agredir até os anjos de Deus que estavam lá. Queriam se aproveitar dos anjos de Deus que estavam lá. E aqui nós poderíamos tecer várias ideias, né? De que maneira vem a guerra espiritual? Primeiro, aquelas pessoas chegam à casa de Ló e o que elas querem? Não, manda os anjos para cá, nós queremos conhecê-los. Nós queremos ter relações com eles. Porque esse mundo não está preparado para receber aquilo que é puro, aquilo que é de Deus. O mundo tem outra coisa na cabeça. As pessoas, elas veem a vida por outro prisma. Isso é guerra espiritual. E nós temos que estar preparados. Você tem que estar preparado. Quem quer ser um anjo de Deus aqui, levanta a mão. Quer receber um anjo de Deus na sua casa? Então diga para o seu irmão, se prepare para a guerra espiritual. Tem muita gente que está sendo destruída porque não está preparada. Não tem noção disso, irmãos. Aí vira aquela mistureira, vira aquela confusão. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ficarmos vulneráveis a esse tipo de coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar preparados. Existe uma guerra espiritual em curso, especialmente contra os propósitos de Deus. A igreja, irmãos, ela precisa estar preparada. A igreja precisa estar preparada. A igreja precisa lutar contra o mal. A igreja precisa orar. A igreja precisa orar pedindo proteção de Deus. Eu e você precisamos de proteção divina, irmão, para pregar o evangelho. Os pregadores precisam de proteção. Os anjos de Deus precisaram da proteção de Deus naquele dia. A igreja precisa de poder de Deus para se defender na guerra espiritual, porque ela é muito real. Não pense você que você vai ser um servo, uma serva de Deus e não vai enfrentar luta, não vai enfrentar problema, não vai enfrentar guerra espiritual, porque vai. Jesus falou que nós seríamos enviados no meio de quem mesmo? De lobos. Não é isso? Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, cuja presença de malignidade é muito grande. E nós temos que dizer: Deus, tenha misericórdia e nos guarde, nos fortaleça, nos dê da sua graça, porque isso é real. Então, como aqueles anjos feriram de cegueira os pervertidos que queriam contaminá-los, assim o Senhor nos diz, sempre que estivermos numa missão de resgate: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10:19. Deus nos deu autoridade. Quando você se coloca como um anjo de Deus, como um mensageiro de Deus na batalha, o Senhor te abençoa. O Senhor te dá graça para você enfrentar a guerra espiritual, para você pisar as serpentes, pisar os escorpiões e todo o poder do inimigo. Graças a Deus. Os anjos também enfrentam oposição. Fale comigo, os anjos também enfrentam oposição.
E às vezes pessoas falam, não estou entendendo, eu sou uma pessoa tão boa, só quero fazer o bem para as pessoas. Por que tem tanta gente querendo fazer o mal para mim? Por que tem tanta resistência? Por que a minha vida, por que está desse jeito? Por que tanta coisa acontecendo? Porque você ainda não teve noção, você ainda não tem consciência de que, ao tornar-se um anjo de Deus, um mensageiro, uma mensageira de Deus, do Evangelho do Senhor, você se torna alvo de guerra. Você se torna alvo do inimigo e você precisa se colocar em oração, debaixo de cuidado de Deus. Você precisa buscar o poder de Deus, crer no poder de Deus, que vai te dar graça para você pisar o inimigo, para você se livrar do poder do mal. Para você se livrar do poder do mal. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é muito incrível isso. É incrível. Você viu o que está acontecendo agora lá no mundo muçulmano, né? Tivemos a semana passada, na segunda-feira, ouvindo o pastor Fayez, do Egito. Ele que é o maior missiólogo no meio, no Oriente Médio, entre os países de maioria muçulmana. E ele está falando sobre o ISIS, aquele grupo do Estado Islâmico, lá que está causando matando gente para todo lado, especialmente cristãos. Então, por que está acontecendo isso lá? Porque, na verdade, está se convertendo muita gente. No interior do Egito, por exemplo, agora se converteram 300 mil pessoas. 300 mil muçulmanos. Está havendo muitas conversões. E a guerra se levanta. Existem várias cidades. Existe lá, por exemplo, já uma região do tamanho da Grã-Bretanha que foi conquistada por esse grupo chamado ISIS, que é o chamado Estado Islâmico. O que eles chegam lá e dizem, ou vocês são islamitas da nossa linha, isto é, sunitas, ou do nosso jeito, que vai obedecer a Sharia, aquela coisa horrível lá deles, aquela legislação horrível deles, radicalíssima, ou vocês morrem, e eles mandam as pessoas sair de casa. E eles dão para as pessoas 15 minutos, vocês têm 15 minutos para sair de casa, não pode levar nada, só a roupa do corpo, senão morrem. E muitas vezes eles ainda matam os homens e violentam as mulheres. Estão queimando, destruindo igrejas, destruindo pessoas, e as pessoas estão indo para as montanhas. Se não é o governo americano enviar bombas lá, através dos aviões, bombas, eles já tinham destruído o Kurdistão, que é onde tem a capital do Kurdistão, uma cidade. Eles estavam já chegando lá para conquistar, houve então um bombardeio americano, e eles estão afastando, e não conseguem entrar, porque os Estados Unidos estão bombardeando. E a Grã-Bretanha também. Mas eles estão... Isso é oposição ao Evangelho. Oposição. É o que aconteceu aqui em Sodoma. Agora, vendo coisas como essa, você não acha que Jesus está prestes a voltar? Jesus está voltando, irmãos. Mesmo assim, lá naquela região está havendo conferências missionárias. Muitos irmãos, por exemplo, a igreja do Egito, lá do pastor Samé, está enviando equipes e mais equipes. Essa semana mesmo parece que vai mais uma equipe para lá, para consolidar os irmãos que estão se convertendo lá nessa região, em meio a tudo isso. As pessoas estão só com a roupa do corpo, num sol, nessa época lá, 55 graus durante o dia. E as pessoas estão só com a roupa do corpo, mães abandonando filhos, porque não tem outra alternativa. Então lembre-se de uma coisa: quando você se torna um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, nesse mundo cruel que nós vivemos, você se torna alvo de oposição. Não pense em outra coisa, não ache que você vai ter mar de rosas na sua vida. Pense que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Agora, se você for fiel e firme no Senhor, o Senhor vai te livrar, vai te salvar, vai te abençoar. Amém? Quem crê nas promessas de Jesus em Lucas 10, levanta a mão. Eu creio. Eu não vou deixar de ser mensageiro por medo da oposição, por medo da retaliação. Não posso. Não posso me vender, me aliar ao inimigo. Não, tudo bem, então não vou pregar mais não, então não vou falar mais nada não. Os anjos poderiam ter saído da casa. Não, gente, calma, o que vocês querem? Fala aí o que vocês querem, a gente faz. Não. Deus está disposto a defender quem quer realmente ser mensageiro ou continuar sendo mensageiro de Deus. Ele vai manifestar o seu poder e vai destruir o poder do mal, em nome de Jesus.
E usando essa realidade do mundo islâmico, nunca o mundo islâmico perdeu tanto espaço como está perdendo agora, por causa do crescimento do Evangelho, por causa das ações divinas, do poder de Deus, e vai continuar perdendo. É engraçado da visão de quem está lá de dentro. O pastor Faiés diz, é já já que vai cair isso aí, porque isso está mostrando quem realmente eles são. E eles mesmos estão dizendo, os próprios islamistas, mas como assim? Isso aí é o nosso Deus? É isso que o nosso Deus quer? Matar as pessoas assim, decapitar as pessoas? É isso? Então isso está causando, eles mesmos estão provando, e o diabo é assim, irmãos. Deus cega o diabo. Fale comigo assim, Deus está cegando o propósito dos inimigos. Deus cega, Deus destrói, Deus faz eles perderem o rumo, quando nós nos colocamos firmes na presença dEle. Não quando nós nos misturamos com Ele. Porque tem muita gente que já se tornou cristão light. Não combate mais a corrupção, nem os corruptos. Porque combater corrupção tem que combater corrupto. Não tem como combater corrupção sem combater os corruptos. Não tem como combater, não tem como você ser contra aquela coisa imoral sem combater os imorais. Não é? Como a gente vai combater o mal sem combater os que são maus? Não tem como. Ou tem? Não tem como. Ou os maus se convertem, ou Deus puxa a orelha deles, ou Deus puxa o tapete deles. Finalmente a quarta ideia. Vamos lá. Tanto para receber, quanto para ser um anjo, seja objetivo, estratégico e solidário. Não guarde só para você a bênção. Aqueles anjos disseram assim para Ló, você tem mais algum parente que está aqui fora da casa? Tem mais alguém de vocês aqui? Onde é que estão seus parentes? Vamos lá buscá-los. Eles também precisam de salvação. Então, nós não podemos guardar a bênção só para nós. Nós temos que receber a mensagem do anjo do Senhor. Se recebemos, temos que transmiti-la, temos que lutar para salvar outros. E foi o que os anjos fizeram juntamente com Ló. Nós não podemos guardar só para nós a bênção, a graça de Deus, a manifestação de Deus. Nós temos que crer que Deus quer que essa mensagem seja transmitida a outras pessoas, e tem que ser de forma estratégica. Aleluia. Nós temos que ser objetivos na nossa missão, irmãos. Por isso que aqui na igreja nós estamos trabalhando a ideia de que todos sejam discípulos de Cristo, de verdade, sejam discipuladores, tenham uma célula em casa, seja membro de uma célula, vá pelas ruas buscar as pessoas, vá onde as pessoas estão, pregue o evangelho, seja um mensageiro lá. Cuide de pessoas, ajude pessoas, não guarde a salvação só para você. Não guarde só a presença do anjo na sua casa, mas seja um anjo na vida de outras pessoas também. Ou você pensa que você vai ganhar a vida, vai enriquecer-se nessa vida, vai ser um grande homem nessa vida, uma grande mulher nessa vida, sem ajudar outrem. Não adianta você construir nada nesse mundo, porque esse mundo será destruído. Esse mundo ainda não foi destruído, porque a igreja está nele, e Deus quer salvar muitos que ainda estão nele, mas Deus não suporta o pecado, a perversidade, a violência que esse mundo está. E a Bíblia diz que esse mundo será destruído. Amém ou não? Eu creio na Bíblia, você crê também? É o que a Bíblia diz. Então, enquanto você está aqui, seja um mensageiro de Deus. Seja um mensageiro de Deus. Não guarde a mensagem só para você. Não guarde a bênção só para você. Agora, salvar pessoas é para gente decidida, para gente que acredita, para gente que realmente entende o momento em que está vivendo. Não é para gente alienada. Porque gente alienada conforma-se com tudo. Mas gente que busca a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus, é gente que quer fazer o seu melhor. E eu quero convidá-lo, tanto para se abrir, para receber o anjo de Deus na sua casa, ou os anjos de Deus na sua casa, na sua vida, no seu ambiente, como para você ser um anjo de Deus, em nome de Jesus, nesta geração. Fique em pé em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Talvez você tenha entrado nessa igreja como uma das primeiras vezes, ou tenha vindo aqui algumas vezes, mas você ainda não tomou uma decisão definitiva. Mas nessa noite você está pronto, porque o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu quero convidar você e orar com você. Você quer ser hoje como um Ló. Você quer receber o anjo de Deus na sua casa. Você aceita a mensagem de Deus. Você ouviu a mensagem de salvação de Deus. Irmãos, e quem não ouvir a mensagem vai ser destruído. É o que a Bíblia ensina. A destruição virá e não tardará. E nós temos a oportunidade hoje de abraçar a fé em Cristo e dizer: eu quero ser salvo da destruição. Naquele dia era a destruição de uma cidade. Era a destruição de Sodoma e também depois de Gomorra. Eram duas cidades pervertidas que Deus destruiu. Nos dias de Abraão, nos dias de Ló. Você lembra também do dilúvio, onde Deus destruiu toda uma geração através das águas. E agora a Bíblia diz que o mundo novamente será destruído. Que mensagem dura, irmãos. Eu não sei o dia que Jesus voltará, mas eu sei que nós podemos aceitar a Cristo hoje como nosso Senhor e Salvador. Você quer receber a mensagem, você quer ser salvo hoje? Você que ainda não tem certeza da sua salvação, você diz: não, eu quero ser salvo. Porque quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, pode acontecer o que acontecer com você. Seu nome estará escrito no livro da vida e Deus haverá de te guardar, ou aqui ou na eternidade. Se você partir desta, Deus vai te guardar e você estará sempre, para sempre nos céus. Aleluia. Apocalipse 22. Tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu me proponho a ser um anjo de Deus na sua vida hoje, trazendo a você uma mensagem de salvação. Eu me propus. Quem quer receber? Quem quer hoje entregar a sua vida a Deus? Dizendo: eu não quero ser destruído como foram destruídos os moradores de Sodoma. Eu quero estar na família de Ló. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, quero orar com você. Amém? Eu não perderia tempo de dizer: Senhor, sim, eu já disse sim para Deus. Há mais alguém? Quem? Levante a mão, só levantar, dê um sinal para mim, para Deus, dizer: olha, eu recebo a mensagem, eu quero Jesus na minha vida, eu não quero correr o risco de Jesus voltar e eu ficar. De acontecer um acidente, eu morrer e partir para o inferno. De acontecer uma situação e eu partir sem Jesus na minha vida, sem salvação. Se você quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você a deixar o seu lugar, a vir aqui. Você pode ajudar essa pessoa aí que levantou a mão a chegar até aqui, pois nós vamos fazer uma oração objetiva, estratégica, de salvação na sua vida. Venha para cá, em nome do Senhor. Não saia daqui sem estar preparado para ir com Deus, para estar com Deus nessa vida, se tornar um mensageiro. Talvez você vai se tornar a partir de hoje um mensageiro de Deus, um anjo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Glória a Deus. Não espere para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Que bênção. Aleluia. Um dia isso aconteceu comigo. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Podem vir. Quem quer entregar sua vida para Jesus hoje? Aleluia. O mensageiro está passando e dizendo: é tempo de salvação. Jesus está te salvando hoje. Aleluia. Que bênção. Mas alguém pode deixar o seu lugar e vir aqui. Eu quero orar com vocês. Nós vamos orar. É tempo de salvação. Aleluia. Deus é misericordioso e Ele envia os seus anjos para trazer a sua mensagem, para dizer: olha, é isso que vai acontecer, e é isso que eu tenho para você.
Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer salvar a sua vida, quer tocar na sua história. Ló foi salvo, irmãos. Ele foi para outra cidade para Zoar. Ele viveu a vida dele e continuou vivendo. Por muito tempo depois, salvo, são e salvo, porque ele ouviu a voz do anjo de Deus. E ele foi para o lugar certo. E você está vindo para o lugar certo, para os braços de Jesus. Aconteça o que acontecer nessa terra, você estará são e salvo, sã e salva. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Olhem para mim agora. Vamos fazer uma oração simples. Diga comigo assim: hoje, diga: hoje, meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Salva-me, Senhor. Escreva o meu nome no livro da salvação. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, meus irmãos, por essas vidas. Aleluia. Talvez a pergunta venha ao coração: mas isso basta para que eu seja salvo do inferno, seja salvo e tenha uma vida abençoada? Sim, basta. Lembra quando Jesus está crucificado entre dois ladrões e um deles disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus disse àquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa sua oração, essa sua aceitação da palavra e da mensagem de Deus salvou a sua vida. Agora o que você tem que fazer é dar continuidade a essa salvação de Deus na sua vida, para que você também se torne um anjo de Deus, um mensageiro, uma mensageira do Senhor. E muitas vezes você vai receber o anjo de Deus na sua casa e na sua vida, falando com você. Agora eu tenho uma orientação para vocês. Vocês vão cuidar, né? Siga aquela moça ali, ó. Ela vai dar uma orientação para anotar o seu nome e o seu telefone, para a gente poder continuar orando e cuidando de vocês, tá bom? Podem seguir ali. Vai aqui uma salinha ao lado aqui, amém? Glória a Deus, que bênção. Obrigado, Deus abençoe. Aleluia. Agora eu quero fazer a oração final pela sua e pela minha semana, pela nossa semana. Coloque a sua mão no coração assim. Eu não sei o que pode acontecer essa semana, mas eu sei que Deus vai cuidar de nós. Então eu vou orar para que Deus cuide de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, cuida, Senhor. Cuida de cada um de nós. Senhor, nós precisamos da Tua graça na família, nas finanças, no trabalho, na escola, no dia a dia, nas ruas, nas viagens. Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego a vida do Teu povo que está aqui hoje, da Tua igreja, de cada pai, de cada mãe, de cada homem, de cada mulher, de cada moço, moça, criança, nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, o Senhor te abençoe. Tenha uma grande semana. Amém? Amanhã tem o Tadeu, amanhã à noite, para toda a liderança, ou quem deseja ser líder, porta aberta, você pode vir aqui amanhã às 8 da noite. Treinamento avançado de liderança amanhã à noite às 8 horas. 6h45 nós temos a reunião de oração por prosperidade. O nosso único culto onde nós oramos por prosperidade, falamos sobre vida financeira. Amanhã, 6h30 da tarde, entre 6h30 e 6h45 tem aqui o culto. Glória a Deus. Deus abençoe você que está aqui, você que me viu, que nos assistiu, que participou do culto pela Web TV e Web Rádio.